Então tá, bom dia galera. Bom dia. Estamos fora do nosso ambiente de estúdio da Sabre hoje, eu e a Dai aqui. A gente vai fazer uma blitz de saúde bucal dentro de um supermercado, numa grande rede que tem aqui em Gravataí. E a ideia é quebrar alguns mitos aí, nós vamos começar quebrando alguns sobre frequência de escovação, por exemplo. Muitas pessoas ficam até com peso na consciência. Eu não escovo depois de todas as vezes que eu como. Tu escova depois de todas as vezes que tu come, né? Quantas vezes tu escova? Não mente, hein? Ai, agora? Ai, olha, 3 vezes é quase impossível, mas pra não ficar feio, vou dizer 2. Tá bom. 2 tá bom, então. Segundo a Associação Americana de Odontologia, eles recomendam assim, ó, 2 vezes por dia. Quanto tempo tu escova cada uma dessas vezes? Ai, assim, não dá 1 minuto. A ideia é daquelas que escovam assim, com a torneira aberta, não, já é aquelas caindo assim toda que vai dentro de casa, vai lá na cozinha, vai escovando os dentes, entendeu? Vai, olha algum movimento na rua, faz um monte de coisa escovando os dentes. Mas, inclusive, esse assunto tem várias coisas que a gente tem dúvida, porque eu nunca perguntei pro dentista, por exemplo, a quantidade de pasta que vai numa escova. Tu pode molhar, a escova pra escovar os dentes? Tudo isso a né? gente vai esclarecer. São dúvidas que eu fiquei pensando, mas será que eu faço certo essa escovação de dente? Então vamos começar pela recomendação da Associação Americana de Odontologia, que é escovar 2 vezes, tá? Varia de pessoa para pessoa o tempo de escovação, mas assim, ao longo de 2 minutos, normalmente todo mundo consegue fazer uma boa higienização. É óbvio que quanto mais distrações tu tiver enquanto tu estiver escovando, tu vai estar com o teu foco em outra coisa, assim, né? Então, a gente brinca quando tu quer limpar alguma coisa, não, a gente tem que botar atenção naquilo ali, te olhar no espelho. Às vezes se coloca muita pasta, e é uma pasta um pouco mais forte, acaba até atrapalhando, porque daí arde a boca, incomoda e a pessoa daí fica menos tempo higienizando. Então, para algumas pessoas a gente até recomenda assim, uma primeira escovação sem a pasta de dente e depois uma escovação um pouquinho mais rápida com a pasta de dente. A quantidade da pasta é mínima, é bem diferente da propaganda, né? Vamos pegar uma caixinha de pasta de dente que normalmente eles têm uma foto, né? É justamente aquela mostrando, quantidade. Vamos ver se alguma tem. Não, é o oposto daquilo. Ah, é o oposto. Vamos ver se alguma então eu faço mostra. errado. Já até tiraram antigamente aparecia um S assim, em cima da verdade. escova de dente, né? E escolher essas pastas, pelo amor de Deus, é muita quantidade. Quer muita começar marca. pelas pastas, então? E White, Colgate, Total 12, eu não sei, olha, eu não sei vocês, mas eu quando eu chego num corredor assim de coisa, eu fico meio confusa. Eu vou pela caixinha, pela cor, eu não consigo assim identificar o que é melhor para meus dentes, para minha gengiva. Tu já comprou a mais cara só pra pensar assim, não, tô comprando a mais cara, então essa deve ser melhor. Já. Então nós vamos quebrar esse mito também. Não precisa ser a mais cara para ser melhor. Quantidade, a gente fala assim para adultos, uma ervilha, tá? É bem pouquinho mesmo. E para crianças, tem ideia quanto que uma criança deve usar de pasta? Menos ainda? Muito menos. A gente fala de 1 grãozinho de arroz cru, não é 1 grão cozido, é bem pouquinho. Mas fica bem escovado os dentes. É mal uma sujeirinha, então, não é a pasta que limpa, assim como não é o detergente que limpa a louça. E sim, a esponja e a vontade, né? Não adianta tu usar um monte de detergente, só dar uma passadinha e tentar enxaguar, o prato vai continuar sujo, não vai? Então é a vontade de limpar que faz a diferença. E em crianças, principalmente, tem que cuidar para não ingerir muita pasta. Porque se ingerir muita pasta de dente, daí pode dar um problema chamado fluorose. Ao invés de tu tornar o dente mais forte, tu vai tornar ele mais fraco. Tu olha todas as... Se olha todas. Daí tu fica, compra mais cara, compra mais barata. Achando que é melhor. Achando que é melhor, né? Tanto mais Vocês já compraram essas aqui, essas clareadoras aqui alguma vez? Já, várias vezes. Vocês notaram que clareou alguma coisa? Não observei nada. Nada de diferença. Notaram aumentar a sensibilidade? Eu tenho consumido essa aí, bastante. Os dentes não ficaram mais sensíveis com ela? Não. Também não notou? Também não notei. Então é bem comum chegarem pacientes lá na clínica dizendo que estão com muita sensibilidade com coisas geladas e a gente pergunta que pasta está usando, eles estão usando alguma pasta clareadora. Então tem essa aqui, a Luminous White, a clareadora, tem a essa aí eu uso bastante 3D White também. Tudo exemplo, ó, da Close Up, tudo exemplo de pastas clareadoras. Qual o problema delas? Elas são muito mais abrasivas. Então é como se tu estivesse usando uma lixa junto com a tua escova. Tá? Elas teriam a capacidade de tirar um pouquinho da mancha externa dos dentes, mas elas não vão mudar a cor dos dentes. E muitas pessoas causam mais sensibilidade. Bom, se causou sensibilidade, tem as que tiram a sensibilidade depois. Um bom exemplo é a Colgate Pro Alívio. Quando tiver com os dentes mais sensíveis, essa pasta é muito boa para tirar a sensibilidade.
Assim como a Sensodyne também, ó. Só que a Sensodyne é um sistema diferente, ela dá um resultado um pouquinho mais demorado do que a ProAlivio, mas também é boa para sensibilidade. E eu separei aqui, ó, 2 exemplos de pastas que são boas. Inclusive separei a mais barata da Colgate, ó. Essa é uma boa pasta, tá? Quantidade adequada de flúor, ajuda a prevenir legal a questão das cáries. E se quiser um extra ainda, essa Total 12, ela ajuda a diminuir a formação de tártaro. Então é uma pastinha bacana também, nada demais. E quantidade, quanta pasta o senhor bota na escova? O suficiente, não muito exagerado. Não faz que nem na propaganda, assim, não é toda equilibra o máximo de pasta que consegue. Dá bem. Meia escova. Meia escova. Não precisa mais que isso, a gente fala do tamanhozinho de uma ervilha, é o suficiente de pasta de dente. Então vocês vão ver que dura bastante a pasta. O objetivo da pasta não é a limpeza, né? A pasta ela vai aplicar flúor nos dentes. A limpeza a gente sabe que é a vontade que faz a diferença, né? Vamos olhar as escovas ali que a gente tem mais dúvida. Vamos olhar. Quando chega aqui aí o cara enlouquece, né? Eu sempre procuro a escova macia. Ótimo. Então tem alguns, vamos botar assim, tem alguns aspectos da escova que a gente tem que cuidar. Então, dureza das cerdas já matou. É sempre macia, tá? Escova média, escova dura nem acha mais, mas até a média não é a escova ideal. Eu vou fazer um exemplo pro senhor aqui, ó. Tu quer limpar aquela frigideira novinha, aquela antiaderente que tu comprou. Tu vai usar o lado amarelinho ou tu vai usar o lado verde da esponja, aquele que arranha bastante. Então vamos cuidar dos nossos dentes com a escova mais macia também, né? Não é a força que vai higienizar. A placa bacteriana, o que a gente precisa tirar dos dentes, ela tem uma consistência de um iogurte. Então tu não precisa usar nada muito abrasivo ali, nem o creme dental e nem a escova. O Edson pegou aqui uma escova pra gente, que é a escova que eles normalmente usam. A família inteira usa essa da Johnson, então. Da Johnson. Tá? O que tem de bacana nessa escova aqui, ó? Cerdas todas do mesmo comprimento, tá? Se a gente pegar escovas com diferenças de altura nas cerdas, muita diferença, as cerdas mais compridas vão fazer muita força e as cerdas mais curtas vão fazer menos força. Por isso que aquelas cerdas de borracha ali são um pouquinho mais curtas, ó. Sim. Tá? E há um tempinho atrás a gente encontrava essas escovas mais incrementadas, a gente encontrava com cerdas de borracha nas laterais. Aí tu juntava a escova com cerdas de borracha na lateral, com aquela pasta clareadora tava feita a receita da sensibilidade. Sim. Que bom que tiraram, a gente procurou que não encontrou nada mais com cerda de borracha nas laterais. Recomendação em termos de tamanho de cabeça, sim, a gente tem a tendência a querer comprar uma escova um pouquinho maior, porque pega mais dentes ao mesmo tempo, né? Normalmente a higiene fica um pouco prejudicada nas partes mais lá do fundo, com escovas de cabeça muito grande. É um pouquinho mais rápido, mas essas escovas menorzinhas aqui, ó, tanto que as escovas para sensibilidade, ó, tem cabeça pequena, porque daí a pessoa não consegue fazer muita força, ela vai escovar dente a dente, que é o ideal em termos de higiene, né? Assim, então, quanto menor a escova, mais acesso, mais conforto tem nas áreas difíceis de chegar. Aqui tem uma escova bem padrão, ó. Uma escova padrão, essa aqui é a da Colgate, a Colgate Twister. A cabeça é razoavelmente pequena, não é tão pequena quanto a da Sensodyne, mas é pequenininha. Cerdas todas do mesmo tamanho, uma cabeça não muito grande. Isso é uma escova totalmente satisfatória. Entre essa e a da Johnson, eu escolheria essa aqui pelo tamanho da escova, ó. E aqui nessa embalagem da Colgate a gente vê 2 tamanhos de cabeças, ó, também, ó. Esse tamanho que seria para uma pessoa com uma arcada muito grande, né? Não é o mais comum, seria esse daqui, tá? Então na parte de escova, vale mais ou menos a mesma coisa do creme dental. Não é porque é a mais cara que vai ser a melhor, né? Na verdade, assim, um design mais simplificado, cabeça pequena, cerdas todas do mesmo tamanho. Às vezes é bom não ter nenhuma angulação entre o cabo e a escova, ter o cabo meio reto, vai ser que a pessoa vai conseguir fazer uma higiene adequada. Existe diferença de pessoa para pessoa, existe. Nós mesmos lá na clínica, entre os dentistas tem diferença. Uns gostam mais de Oral-B, outros gostam mais de Colgate, mas assim, tu tem que, a escova que melhor vai fazer para ti é que tu te sente melhor escovando. E desde que ela não te machuque a gengiva, não te cause sensibilidade, né? Porque tu tem que conseguir escovar bem próximo da gengiva e não só as pontas dos dentes. Porque as inflamações, as doenças de gengiva, elas vêm mais próximo ali do final do dente, tá? Ajudei, seu Edson? Sim, ajudou muito, boa informação. E enxaguante, vamos falar de enxaguante então. O Carrefour vai me odiar, vocês vão esvaziar o carrinho depois da medica agora. Eu não acredito nisso. O cara chega aqui e olha tudo isso aqui, seu Edson. Tu pensa o que tu pensa? Algum desses aqui eu tenho que usar, né? Sim, como é que eu não vou usar, né? Eu uso bastante tempo esse esteri.
Vocês usam diariamente Listerine. Diariamente. Pegamos aqui o seu Edson, ó, Esse. caprichando na compra, ó. Sim, esse. Tá levando o estoque de Listerine. Exatamente. Seu Edson, se eu lhe disser que o enxaguante não vai acrescentar nada na vida do senhor, a não ser um perfuminho, é um perfuminho, tá? Usar o enxaguante diariamente, para a maioria das pessoas é um perfuminho. Vamos ver por que é para a maioria das pessoas. Tem pessoas que têm muitas cáries, daí a gente adiciona um enxaguante com flúor, tipo um enxaguante desse daqui da Colgate, que é o Plax, tá? Esses enxaguantes com flúor, ó, eles têm um acréscimo de ajudar na questão das cáries, mas é irrisório porque a pasta de dente já tem flúor suficiente também. Listerine em si, o Listerine ele tem um efeito na redução da placa, mas que dura muito pouco tempo. Pra tu usar Listerine e ter um efeito positivo, tu teria que usar ele 6, 7 vezes por dia. Fora isso, o Listerine ele é a base de um álcool, isso ele arde tanto a boca, né? As pessoas acham que tá ardendo, tá matando as bactérias. Mas na verdade essa ardência, alguns estudos até com cobaias mostram que ao longo do tempo isso pode estar até agredindo a mucosa, agredindo a pele da boca do senhor. Na verdade eu uso hortelã, eu escolhi esse aqui porque aqui ó, seis benefícios em um. O rótulo induz a pessoa a achar Sim. que tá escolhendo algo que vai ser bom para ela, né? Fala em sim. prevenção de cáries, imagino então que Sim. ele tenha flúor. Vamos ver o que ele tem na composição aqui. Água, álcool, sorbitol, aroma, metil, mentol, timon, eucaliptol, metilizado. Ó, cloreto de zinco, isso sim ajuda um pouco na formação de placa bacteriana e tártaro, né? E tá aqui, ó, tem flúor. Tá? Então o Listerine ele tem flúor, teria esse benefício caso o senhor, por exemplo, não usasse pasta de dente, né? Ou se tivesse uma história de muitas cáries, toda vez que vai tem uma cárie nova, o Listerine estaria acrescentando um pouco mais de flúor. Normalmente a recomendação é o senhor usa antes ou depois da escovação? Depois da escovação, porque senão a escovação vai tirar todo o efeito do bochecho, tá? Então, se a gente for falar só sobre ciência, o que os estudos mostram, isso aqui o senhor usa se quer e não porque precisa, tá? Não é essencial. A boa escovação 2 vezes por dia e o fio dental, esse sim, para muitas pessoas é indispensável. Por que para muitas pessoas? Tem algumas pessoas que não precisam usar fio dental, o senhor sabia disso? Então se a pessoa vem fazer a consulta de revisão e não tem sangramento entre os dentes, e se ela não tem cárie entre os dentes, a gente dispensa ela do uso do fio dental, tá? Se ela tem sangramento, se ela tem gengivite no meio dos dentes ou se ela tem cárie no meio dos dentes, a gente não pode dispensar do uso do fio. Sobre os bochechos ainda tem um detalhe, deixa eu ver se tem aqui o que funciona. Normalmente o que funciona tem só na farmácia, é o caso, ó. Nenhum desses aqui é a base de clorexidina, e existem 2 que são a base de clorexidina, que é o Periogard e o Noplac. Poderia usar esse todos os dias? Poderia, mas ele tem 2 efeitos adversos ruins. Ele muda o sabor dos alimentos e ele escurece um pouco os dentes. A mancha que ele causa não é problemática, ela sai com uma limpeza no consultório, mas por esses 2 prejuízos que ele traria, a gente usa ele só depois de alguma cirurgia. Então fez uma extração, ou fez a colocação de um implante, fez algum procedimento cirúrgico na boca, aí usa por 1 semana e para de usar. A gente também usa esses em pessoas que têm alguma dificuldade na escovação, ou tem alguma dificuldade motora, ou alguma doença que faz tremer muito a mão, por exemplo, mal de Parkinson. Aí às vezes a gente tem que usar um bochecho dos que funcionam para complementar a higienização. Esse que funciona, por que ele funciona tão bem? Porque dura 12 horas o efeito dele. Então tu pode fazer só um bochecho da manhã e um bochecho à noite. Tô aqui com a Grazi, então, e a Grazi me mostrou qual fio que ela utiliza, ó. Ela escolheu esse da Johnson, né, Grazi? Isso aí. Então, ótima escolha, tá? É o que eu uso também. O que tem de diferente entre um fio e outro? Principalmente a espessura dele, tá? Então não é o mesmo fio para todo mundo. Tem pessoas que têm os dentes muito apertados e elas vão precisar usar um fio um pouquinho mais fino. Tem pessoas com um pouco mais de espaço que a gente pede para usar até um fio um pouquinho mais espesso. Como esse aqui, ó, o Expansion Plus. Esse fio aqui, Grazi, ele é como se fosse uma esponjinha. Então tu estica ele para passar entre os dentes. Depois quando tu solta um pouco ele fica mais fofinho. Então para quem tem mais espaço ele é um ótimo fio também. O bom dos fios da Johnson, na minha opinião, é que eles praticamente não desfiam. Já notou isso?
Eles não cortam, não rasgam, né? Então eu gosto deles. Em escova e pasta a gente estava falando que meio que não precisa ser o mais caro o fio dental. Normalmente os fios um pouquinho mais caros são os que desfiam menos. Quando se fala de fio dental, assim, o fio começa a desfiar ou trancar, às vezes a pessoa acaba desistindo de usar o fio dental. Eu já tive vários pacientes que chegaram dizendo assim, eu tentava usar, mas arrebentava e ficava me machucando a gengiva e tal, e aí acabavam desistindo. Então fio dental tá aí, acho que vale a pena investir um pouquinho mais. Eu sou fã dos fios da Johnson. Vamos quebrar um mito então. Tem muita gente que chega no consultório e fica preocupado de me contar, dizendo assim, doutor, desculpa, mas eu não uso todas as vezes que eu escovo. Não precisa, tá? Fio dental uma vez por dia é totalmente suficiente, tá? Então é isso que precisa. Tem uma coisa que normalmente as pessoas fazem errada quando passam o fio dental. Elas normalmente passam só entre os dentes para tirar algum pedacinho de alimento que tem ali. Só que o correto é tu entrar no espacinho entre os dentes e aí tu abraçar o dentinho. Eu explico os pacientes para usar como se fosse a toalha secando as costas. Então tu tem que raspar um dos dentes, tu tem que raspar o vizinho dele e aí tu tem que sair do espaço. Porque é bem pertinho da gengiva lá que forma a placa bacteriana que vai causar a inflamação da gengiva, a tal gengivite, já ouviu falar nesse termo? Então, quando a gengiva está sangrando é porque o fio não está sendo passado bem corretamente ali entre um dente e outro. Obrigado, Grazi. Boas compras para ti. Obrigada. A que eu uso é essa, tá? E eu tenho algumas dúvidas. A dúvida é se eu coloco a pasta no creme dental na escova, tamanho de uma ervilha, estou fazendo errado, já aprendi. E posso molhar, porque assim me dá agonia escovar os dentes com a escova seca. Não tem prejuízo nenhum molhar a escova, isso é uma questão de preferência mesmo, assim. E eu não me importo, por exemplo, de escovar direto com a pasta, minha esposa sempre molha também, acha um absurdo que eu não tenha molhado. É, parece que não vai dar espuma. Mas não vai prejudicar em nada. Como a gente já falou antes aqui, não é a pasta que limpa os dentes, né? Assim como não é o detergente que lava a louça. Tá, e outra coisa, como se guarda? Ótimo, essa daí eu ia mesmo querer que tu perguntasse caso não fosse uma das tuas Seca dúvidas. na toalha, dá uma sopradinha. Pode guardar dentro daquele, sabe? Tu sabe que existe uma preocupação de algumas pessoas são mais preocupadas assim com contaminação, né? Até esterilizam as suas escovas assim. Não existe essa necessidade. Depois que tu fez a escovação, tu enxágua bem a escova com a água da torneira. De preferência não guarda ela fechada, não encapa, não guarda num potinho, tá? Porque quanto mais abafadinha ela tiver, mais escurinha e úmida ela tiver, mais propício fica para proliferação de bactérias, fungos e tudo mais. Se tu observar, até aquelas capinhas de viagem são furadinhas, né? Para a escova ficar arejada ali. E a outra dúvida que as pessoas têm é de quanto em quanto tempo trocar. Tu troca de quanto em quanto tempo, daí? Quando eu vejo que ela tá assim, ó, toda aberta. Palmas pra Dai, porque todo mundo fala que tem que trocar de 3 em 3 meses. Não, mas eu escovo com muita força. Eu sei que tá errado também, mas aí eu acho que a vida dela é menor, né? Então, a vida varia da força que a pessoa usa, de quantas vezes ela usa por dia também. Ah, outra coisa, escovar a língua. Existe aquele aparelhinho, né, pra... Como é que é o nome? Raspador de língua. Isso. Vamos só terminar a questão do de quanto em quanto tempo. Tá. Aquela regra de 3 em 3 meses, então não é pra todo mundo. Tá? Inclusive fizeram um estudo com escovação, com escovas com 3 meses de... comparando com escovas novinhas contra escovas de 3 meses de uso, a remoção da placa foi igual. Então, justamente o que é o diferencial é observar se elas entortaram, se elas estão desgastadas, aí sim a troca é recomendada. Show. Tá? É uma média essa questão dos 3 meses. Então, eu escovo os dentes e eu posso usar escova para escovar a língua ou eu uso raspador de língua? Boa pergunta. Tem gente que prefere o raspador, especialmente porque tem menos ânsia com o raspador. Tem gente que não consegue escovar a língua por causa de ânsia de boca. Ainda mais depois da alimentação, né? Tu se alimentou, aí tu vai lá escovar a língua. Outra coisa que a gente fala, assim, não escovar com muita força a língua também. É imprescindível escovar a língua, especialmente para a questão do hálito, tá? Às vezes a pessoa acha que o bochecho vai fazer a diferença para a questão da halitose, mas a halitose é muito mais dependente da higienização. Então, gengivite causa mau hálito, a inflamação da gengiva causa mau hálito, uma língua com saburra lingual, que é aquela mancha branca sobre a língua, isso causa muito mau hálito, então tem que fazer a escovação diária da língua também. Não usar muita força, não ir muito lá no fundo onde estão as papilas gustativas principais, mas tem que remover aquela capinha branca que se forma em cima da língua.
Existem escovas que tem o raspador nas costas dela. Ah, tem umas coisinhas, né? Tem ali como se fosse uma sardinha Aham. de borracha bem rasas. Essas escovas são boas também para quem tem a questão da ânsia de vômito e não quer escovar com as cerdas. Falar em mau hálito, o mau hálito matinal, aquele que a gente acorda, é normal. Normal. Não quer dizer que eu tenho mau hálito. Normal. Por que que ocorre esse mau hálito matinal e também ocorre mau hálito quando a gente fica muitas horas sem comer nada, né? A nossa pele da boca, a mucosa, ela tá sempre se reproduzindo. Novas células se formando e as células mais velhinhas descamando. Elas acumulam na língua, por isso formam a saburra lingual, e ali ocorre um processo de decomposição, de apodrecimento delas. Quando tu passa todo o período da noite, diminui a salivação, acumula mais células mortas na língua. Quando tu fica muitas horas também sem te alimentar, a mesma coisa, acumulam células mortas e elas liberam compostos com enxofre, o tal do cheiro do ovo podre. Por isso o mau hálito entre refeições e ao acordar. Como a gente diminui isso? Não ficar muitas horas sem beber ou comer alguma coisa, tá? E a questão do hálito matinal, essa mesmo não tem. Por isso que muita gente acorda e a primeira coisa que vai fazer é escovar os dentes. Tá? Então, se eu fizer escovação frontal, enxaguante bucal, tudo, eu posso comer o que eu quiser de alimentação? Então, tem um segredo para te contar.